We talked about the disciplines of love. Ontem, quando nós falamos sobre as disciplinas do amor, I showed you the matrix. eu mostrei a vocês a matriz. Remember, we had family, church, and community. Lembra que a gente tinha família, igreja e comunidade? And then we had wisdom, physical, spiritual, social. Aí nós tínhamos sabedoria, físico, espiritual e social. Now, if you have a more educated group, you can present that whole matrix to them. É claro que se você tem um grupo um pouco mais educado, você pode apresentar essa matriz inteira para eles. But the church in Africa, that I shared the story of the woman with AIDS and the woman with the little boy who had malaria and was going to go blind. Mas aquela igreja na África, que eu compartilhei a história da mulher com AIDS ontem de manhã e com o rapaz que tinha malária, o garotinho que tinha malária, né? They didn't share the matrix. Eles não compartilharam essa matriz inteira. They had one idea. Eles tiveram uma ideia. Go find a need this week that you can meet and do something about it. What was the idea? Go find the assignment for the small group was go into the community this week and look for a need that you can meet. Ok. Então a ideia deles foi o seguinte: eles deram uma direção para que o povo fosse à sua comunidade de olhos abertos e pesquisasse o que eles precisavam. So for the group in Africa, it was very simple. Então, para aquele grupo na África foi muito simples. Be the hands and feet of Jesus. Seja as mãos e os pés de Jesus. When you have a more sophisticated group, Nós precisamos ter um grupo mais sofisticado. you can help them to think, okay, where are the various categories where we can express God's love? Onde estão as diversas categorias onde nós podemos experimentar ou expressar o amor de Deus? Então mantenha isso em mente. As you take these materials and use them in your church, Quando você pegar esses materiais para usá-los na sua igreja, don't try to reproduce everything that I'm sharing with you, but contextualize it to your setting. não tenta reproduzir exatamente aquilo que eu estou transmitindo a você, mas contextualize para as pessoas que vão ouvir, para o seu público. Also, let me have those two books. Okay. All of the lessons and many more that I'm teaching now are in these two books. As lições que eu estou ensinando agora e muito mais estão nesses dois livros. And with these, it's easy to learn how to teach these lessons. E com esses livros vai ficar mais fácil aprender como ensinar essas lições. So I encourage you, if you're interested in sharing this with your people, Então eu te encorajo, se você está interessado em compartilhar essas coisas com o seu povo, get a copy of these, pega uma cópia desses dois and you will see how to teach. I mean, these were designed for teachers. e aí você vai aprender como ensinar. Eles foram preparados especificamente para professores. And many churches around the world are using these in their own languages. Muitas igrejas ao redor do mundo, nos seus próprios idiomas, estão usando esses livros. Once you have the experience of teaching in this way, À medida que você vai tendo a experiência de ensinar dessa maneira, you learn the methodology, and once you have the methodology down, then it's just simply adding new content to the same methodology. então você vai aprender uma metodologia. Na hora que você aprender essa metodologia, estiver bem alicerçado nela, você vai perceber que é fácil colocar novos conteúdos. Okay. In a setting like this, I just want you to know that this is not the best setting for this kind of teaching. Eu quero que você saiba que esse nosso tipo de reunião não é o melhor tipo para esse formato de ensino que eu tenho. The best setting O melhor formato is when you have a small table é quando você tem uma mesinha pequena and 4 to 6 people around the table, e 4 a 6 pessoas ao redor da mesa. and then as you teach, you allow the students to interact with each other. E à medida que eu vou ensinando, ou que você vai ensinando, você permite que os estudantes dialoguem uns com os outros. I think all of you know who Paulo Freire is. Paulo Freire. Freire, yeah. Acredito que todos vocês conhecem ou já ouviram falar de Paulo Freire. And he was one of the great teachers of teachers. Ele foi um dos grandes professor de professores, né?
And one of the things that Paulo really emphasized was that students can learn from each other. They already have the information. Uma das coisas que Paulo Freire enfatizava bastante é que os estudantes podem aprender uns dos outros, eles já têm as informações. And one of the key roles of the teacher is not to teach content, but to facilitate the students learning what they already know. E um dos papéis fundamentais do professor não é simplesmente ensinar um conteúdo, mas facilitar aos estudantes compartilhar o conteúdo que eles já têm. And so the best setting for learning like this Então, o melhor formato de aprendizado para uma aula como essa is in small groups. é em pequenos grupos. And so, but we would be able, we don't have the privilege of having that kind of a setup here. A gente não tem o privilégio de ter esse tipo de arranjo aqui, né? But today we're going to work in small groups. Mas hoje a gente vai ter que trabalhar em pequenos grupos. First, I'm going to give you some content. Então, primeiro eu vou te dar algum conteúdo. And then I'm going to give you the opportunity to in small groups, apply that content. Aí eu vou te dar a oportunidade. Perdão. Eu vou te dar a oportunidade de, em pequenos grupos, você aplicar esse conteúdo. Perdão, gente. Next. Essa água está batizada aqui, ó. Tem como ver uma outra água para mim? Parksman? Ô, Rodrigo, pega lá, por favor. Okay, bueno. All right. I want to begin with a brief Bible study. And this Bible study is based on agriculture in the Bible. Eu queria começar com um pequeno estudo bíblico, e esse estudo bíblico está baseado num texto da Bíblia. Yeah, even though I grew up in the city, I love agriculture. Eu, mesmo tendo nascido na cidade, eu amo a agricultura. And I think I was born to be a farmer. Eu acho que eu nasci para ser um fazendeiro, na verdade. So let's put on the mind of a farmer this morning. Vamos então colocar em nós mesmos uma mentalidade de fazendeiros nessa manhã. And we're going to look at several stories of agriculture in the New Testament. A gente vai dar uma olhada em várias histórias sobre agricultura. And one is not really a story but a comment that Jesus made. Um deles não é na verdade uma história, é um comentário que Jesus fez. Turn in your Bibles to John 12:24. Abra então, por favor, sua Bíblia no texto de João 12:24. John 12:24. Jesus here is making a very interesting comment. Aqui Jesus está fazendo um comentário muito interessante. He's talking about his death. Ele está falando da sua morte. But in talking about his death, he is using an analogy or a picture of a seed going into the ground and dying. Mas ao falar da sua morte, Jesus está usando uma imagem ou uma analogia de uma semente sendo enterrada e morrendo. And he says, he uses the illustration. E ele usa a ilustração. He says, unless a seed goes into the ground and dies, it remains only one seed. E ele diz, a menos que a semente vá ao chão e morra, vai permanecer uma só. But if it sacrifices its own life, it can produce many more seeds. Mas se essa semente sacrifica a própria vida, ela pode produzir muito mais sementes. And that relates to something we said yesterday. E isso está relacionado a alguma coisa que a gente falou ontem, That without sacrifice, que sem sacrifício, there's really no service. na verdade, não há serviço. If we're going to truly serve someone, it has to be not out of our surplus, but it needs to be something that we truly sacrifice. Se nós vamos servir a alguém, não deve ser simplesmente algo rotineiro para nós, mas algo que a gente faça um sacrifício de fato. And so, if we look at the passage, Então, se nós olharmos para essa passagem, the description of the passage is that unless a seed falls into the ground and dies, it doesn't produce fruit. a descrição da passagem é que, a menos que uma semente caia no chão e morra, ela jamais vai produzir fruto. And then the principle that we learn from this Então, o princípio que a gente aprende disso